A tecnologia é para todos, mas é preciso otimizar o acesso, diminuir a burocracia, os custos também. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também o nosso entrevistado. Está aqui conosco Francisco Carmuega, lá de São Paulo, cofundador da Lug. Francisco, seja muito bem-vindo. Um prazer, Sebastião, prazer a todos que estão assistindo. É muito bom estar aqui nesse momento falando de tecnologia. O mercado de startup está num momento difícil, mas é um momento desafiador para quem realmente acredita no empreendedorismo. Ótimo, muito obrigado a você aí por disponibilizar do seu tempo e compartilhar das suas ideias, do seu conhecimento aqui com a gente e com outros empresários também, né? E aí eu queria conhecer um pouquinho mais, Francisco, da sua trajetória, o trabalho que desenvolve na Lug, o que é a Lug. Conta pra gente e depois a gente entra no tema propriamente. Bom, vamos lá. Acho que começando pela Lug, é muito simples entender o modelo de locação. Basta entender um modelo de locação de carros, como a Localiza, a Unidas, que de fato dá acesso ao automóvel por um modelo de assinatura. A Lug é o mesmo modelo, mas a gente foca em tecnologia, principalmente hardware, são computadores, celulares, tablets, focando em pequenas e médias empresas, é isso que a Lug faz. Nós fomos fundados no pós-pandemia, em 2021, no momento que a maior parte das pessoas e empresas estavam no home office, e foi aí que a gente conseguiu acelerar esse modelo, dando acesso para quem realmente precisava. A Lug tem 3 anos de mercado, e está realmente fazendo a diferença na vida de muito empreendedor como nós. Qual é o perfil dos empreendedores que vocês atendem e onde? Onde eles estão no Brasil inteiro? Hoje a gente atua no Brasil inteiro, nesse modelo de Hardware as a Service, que eles chamam. É um modelo novo no Brasil. Embora tinham muitas locadoras de computadores no passado, nesse modelo de escala é recente. Então, a cultura de locar ela tem sido muito, muito grande no pós-pandemia. A gente hoje tem uma operação em São Paulo com um pequeno laboratório, mas todo o nosso atendimento em canais digitais ele é Brasil todo. Eu tenho máquina desde Amazonas até a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Não tenho limitação de geografia para atender um cliente. E são muitas empresas que vocês atendem? Hoje a gente é líder no mercado de startup, são mais de 150 clientes, quase todos começaram com poucas máquinas, 5, 10, 15 máquinas. Hoje a gente tem um parque de mais de 3 mil máquinas locado no Brasil. E aí são perfis de que empresas, de que tamanho ou que segmento? Todos os segmentos, mas a gente foca muito em startup, que são as empresas que começaram com poucas pessoas, com 5, 10 pessoas, com fundadores e os primeiros funcionários, e precisam escalar esse modelo de gente com acesso à tecnologia. Então, principalmente quem tem funcionário fora de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente tem atendido bastante. 65% da nossa carteira é composto de startup, que são pequenas e médias empresas no final do dia. Mas aí, Francisco, só para entender, a alocação é do equipamento em si, é do hardware, é de um software, como é que é exatamente na dinâmica? A gente aluga, a gente faz um contrato de prestação de serviço de locação, como uma assinatura de um carro, e a gente aluga o computador. 100% ele vai já preparado para uso. O que a gente não faz para o cliente é a parte de software, que ele mesmo instala o que ele precisa. Mas a máquina 100% é com a Lug. Não só o equipamento, como o suporte, caso ela venha ter algum problema. Me faz a defesa desse sistema, Francisco, porque vocês apostaram no sistema, estão investindo, porquanto ele é importante, né, nessa linha do usufruto mais do que de possuir um equipamento, até para desenvolvimento das empresas, para o crescimento das empresas, focar na alocação mais do que na aquisição, e se tratando de tecnologia, imagino que logo um equipamento fica aí já obsoleto, né? Mas, enfim, faça a defesa do quanto é importante esse sistema para as empresas. Sem dúvida. Acho que o modelo de locação ele tem 2 benefícios. Para empresas grandes é o benefício do tributário. Eles acabam usando isso para bater imposto.
empresas que estão no lucro real. Então, ela já está muito massivo na grande empresa. Ela já sabe que vale a pena investir em OPEX, que a gente chama, né, que é uma despesa, ao invés do CAPEX, que é ter o produto e depreciar ele no balanço. Já as pequenas e médias empresas, a conta é diferente. É muito mais a questão de acesso. Eles não têm capital para investir em tecnologia recente. Muitos têm um parque muito antigo, mas a gente pega parques mais de 5 anos que as empresas não renovam, por questão de caixa mesmo, de capital. E a gente faz esse acesso através da Lug, num computador novo, de primeira linha, para o empreendedor que provavelmente não teria condições de comprar 10, 15, 20 ou 30 máquinas novas. Então, é um modelo que faz muito sentido, principalmente para o fluxo de caixa nesse momento que a gente vive no Brasil. Redução de custos, né? Também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para grandes empresas chega a ser 28%, a gente tem uma conta que a gente chama que é o TCO, que é o custo total da propriedade, ele chega a ser 28% mais barato alugado que a aquisição. Para pequenas e médias empresas é um pouco menor essa conta, ainda assim chega a ser 20% mais barato do que você adquirir a tecnologia de ponta. E é uma tendência, você tem visto como uma tendência mesmo? Tem uma demanda cada vez maior de empresas procurando esse sistema? Sebastião, a demanda é enorme no Brasil. Para você ter uma ideia, o mercado de locação ele representa hoje só 10% do total de mercado de hardware, de computadores, e ele vem crescendo 23% ao ano. Então, há uma tendência, nos últimos 3 anos, todas as empresas pioneiras nesse segmento cresceram, elas dobraram ou triplicaram de tamanho, porque as empresas elas já estão começando a entrar com a cultura de alugar. É um pouco parecido com o que aconteceu com o carro há 5 anos atrás, está acontecendo hoje com computadores. Mas agora, como é que eu, enquanto empresário, calculo o custo desse investimento? É bastante democrático isso também, depende do sistema de cada empresa, mas o que me faz convencer de que é importante ou mais interessante, para além a longo prazo ou médio prazo, mas na hora de fazer uma alocação, né? Hoje a gente faz esse cálculo quando aluga um carro, né? Às vezes por uma necessidade rápida, mas às vezes hoje o modelo de assinatura de carros, por exemplo, tem crescido muito mais por conta disso também, né? Mas aí, nesse caso, nesse sistema, usando da tecnologia de equipamentos, qual é o quanto pesa a decisão do investimento aí? Ela é bem democrática também, a parte de tecnologia. E o que eu vejo, Sebastião? Hoje, com a CDI, hoje está 11,75, ela era mais alta no começo de 2023, mas se você pegar um valor de uma máquina, R$5.000, e aplicar isso para 36 meses, versus a conta de você pagar uma mensalidade que pode chegar por volta de R$199 uma máquina, no final de 36 meses, o seu capital vai ser muito maior do que você tiver adquirido a máquina e depreciado. Além do que, depois de 3 anos, você pode trocar para uma máquina mais nova, ao invés de ficar com um parque depreciado e que provavelmente não vai estar adequado às necessidades da empresa. Então, essa conta ela funciona do ponto de vista não só financeiro, mas tecnológico também. Que bom. E vocês fazem também aí dentro dos serviços esse diagnóstico, essa consultoria também nas empresas? Fazemos, acho que o time da Lug e das outras locadoras é muito mais um time de consultores do que um time de vendedores. A gente brinca ali com o time de vendas. Eu não sou de tecnologia, mas hoje eu sei a diferença exatamente de todas as máquinas, de todos os modelos de fabricantes, a geração do processador, porque a gente tem que dar uma consultoria para o cliente. Muitos têm alguém de TI que consegue entender e já saber o que procura, mas outros não sabem a diferença de um computador de 11ª geração para um de 7ª ou 8ª geração. Então, a gente tem que dar uma consultoria realmente para a empresa optar pelo um computador novo, pela tecnologia de ponta. Que bom, né, Francisco? Porque a gente, para além do serviço que você está fazendo ali para uma ou outra empresa especificamente, é um movimento, né, Francisco? Isso que acaba ajudando se a empresa tem menos custos, se a empresa talvez tenha mais rentabilidade, se investe melhor aí no equipamento, ela cresce melhor, gira a economia como um todo, né? Tem um peso quase que social aí nesse trabalho, né? Quase não, bastante social, né, Francisco?
Eu tenho um dado importante do IBGE e da TIC, que é um órgão que ele observa um pouco o mercado de tecnologia de locação, e é alarmante, mas 48% das empresas de pequeno e médio porte não tem um computador. Muitas vezes por falta de acesso ou de capital para comprar uma máquina. Então, a Alug, ela tem muito um propósito de ajudar, de dar acesso a pequenas e médias empresas à tecnologia de ponta para ela ser competitiva com uma grande empresa. Fazemos também locação para grandes empresas, temos diversas empresas aqui de grande porte, mas nosso grande foco aqui como missão é ajudar um empreendedor pequeno a competir com uma empresa grande em tecnologia, ele ter a mesma capacidade de hardware, de computador, o que uma grande empresa certamente tem capital para investir. Ótimo. Vamos falar por aí também agora da missão que você fez referência, o propósito da empresa, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, na verdade, Francisco? E aí, na sequência, falando sobre isso, que a gente está falando aqui de inclusão também, né? Mais do que, quando a gente fala tecnologia para todos, é mais do que proporcionar o equipamento, enfim, um hardware, que seja. Mas é uma outra questão bem maior, né? Envolve todo um sistema aí, e aí vocês estão bastante envolvidos como propósito, como missão. Quero entender um pouquinho mais também do quanto é importante isso para um movimento num todo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Francisco? Seguimos na conversa aí daqui a pouquinho. Combinado? Combinado com você de casa também, você aí da sua empresa? Continue com a gente aqui, voltamos com o Rumo Certo em instantes. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez digo, olha como é bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando hoje de tecnologia. Tecnologia é para todos, é mesmo. A gente não precisa melhorar muitas coisas ainda, o acesso, burocracia, reduzir os custos. Sobre isso que a gente está falando, é muito importante para você e eu convido para continuar nessa conversa aqui comigo o Francisco Carmuega, lá de São Paulo, cofundador da Alug, nos falando do sistema, como ele trabalha na empresa, né, Francisco, aí de aluguel, de locação, de acesso a outras empresas para torná-las tão competitivas e tão parte do mercado como grandes que têm condições. Francisco, e aí falávamos na mudança de bloco, sobre a importância deste movimento todo como um movimento social mesmo, porque quando a gente fala acesso à tecnologia para todos, não é só fornecer o equipamento, não, né? Mas a gente precisa trabalhar muito mais, né? Como é que você vê isso hoje? Trazendo para a inclusão também, de pessoas com deficiência também que precisam ter mais acesso. Como é que você vê esse mercado hoje, esse movimento, hein? Acho que o Sebastião é um movimento muito grande, até acho que é importante a gente citar que a Alug, ela é uma startup hoje que está residente no Cubo, que é o maior centro de inovação da América Latina. Então, puramente a gente é uma empresa de tecnologia. Fomos investidos em 2022 pelo Cesar Labs, que é o centro de inovação do Recife, fica no Porto Digital. Quem fundou isso lá atrás foi o Silvio Meira. Hoje é um dos maiores centros de excelência em tecnologia e inovação do Brasil. Pouca gente aqui em São Paulo conhece, mas eles estão começando a fazer um trabalho de marketing, de divulgação bem grande. Mas basicamente é uma jornada tech que a gente está fazendo na Alug, né? Com relação à inclusão e diversidade, no DNA da Alug a gente já começou com isso, né? A cor verde aqui da camiseta, ela tem um propósito também. A gente fez toda a marca pensando não no ciclo só do início, como o final do ciclo do computador, que é o descarte ecológico dessa máquina ou a doação antes do descarte para uma instituição de caridade que não tem acesso à tecnologia. Então, na Alug, no nosso processo, tem o que a gente brinca, né? Que toda vez que tem um projeto novo, existe uma máquina antiga que está sendo substituída. Então, a gente sempre oferece para os nossos clientes o trade-in, que a gente chama que é um desconto na mensalidade para ficar com esse parque antigo do cliente, deixar ele pronto para uso, formatar, limpar
e doar ele para uma instituição que precisa, que não tem acesso. A gente fez isso em Itu, numa instituição, foi um baita de um case interessante. A empresa que alugou teve um desconto muito bom e a instituição de caridade não tinha máquina, não tinha nenhuma. A gente doou, se não me engano, 7 ou 8 máquinas, todas estão em uso para pessoas que precisam. Então, está no DNA da Lug, e eu acredito que é uma pauta que hoje ela está muito grande nas empresas de inovação. Não é só capital, por capital, a empresa tem que ter um propósito. E eu, particularmente, ajudo em 2 causas. Uma é essa questão de doação de máquinas, a Lug já nasceu com isso. E a outra é a questão de diversidade, que a Lug apoia a Atip, que é uma startup fantástica do Caio Bogos. Ele aparece em muitos programas. Ele dá acesso, ele faz a inclusão de autistas no mercado de trabalho. Autistas tech, que não tem, muitas vezes não tem emprego, 85% dos autistas, eles não estão empregados, e a gente está fazendo uma campanha lá com eles, do ponto de vista de máquina, de dar acesso à máquina para o time deles e crescer essa startup. Eu, particularmente, apoio essas 2 causas, e a Lug tem esse propósito ali como missão no país de empoderar ali essa questão de diversidade. Que bom! Como as empresas podem participar mais disso? Como é que a gente pode disseminar cada vez mais isso? E perceber a importância disso para os seus negócios mesmo, né? Para a imagem da empresa que seja, mas pela importância do movimento social. Como se dá a inclusão de empresas nesse processo aí, que trata de inclusão, trata de diversidade também? Como deve ser? Muitas grandes empresas já têm uma agenda ESG. Eu participo de bastante comitê de finanças, eu sou membro de um comitê do IBF aqui de São Paulo, e as grandes empresas elas já estão muito mais avançadas. Muitas já têm um comitê ESG, tem um gestor ou um responsável por essa linha de negócios, e eles estão fazendo com que o movimento comece no Brasil. Pequenas e médias empresas, elas estão sobrevivendo, essa é a verdade, é um outro cenário de grandes empresas. Mas o movimento começa muito no propósito das empresas, de realmente querer ajudar, de nascer no DNA uma diferença de outras empresas no passado que eram muito mais capitalistas, pensando somente no lucro. Então eu vejo um movimento mais maduro nas grandes empresas e as pequenas e médias começando agora a se enquadrar em políticas ESG também. Uhum. E é mais iniciativa do que investimento, né, Francisco? Às vezes né? É muito mais iniciativa, Sebastião. A Lug, por exemplo, se a gente for ver, a gente é um intermediário de máquinas para quem precisa mesmo, para instituições de caridade. A gente não compra máquina e doa. A gente utiliza da nossa força com a base de cliente e conhecimento em tecnologia para formatar e deixar uma máquina pronta para uso, para fazer a ponte entre uma máquina antiga mas que ainda pode ser usada, principalmente para quem não tem acesso a nenhuma máquina, e a ponta que está fazendo a doação de fato. Então, sem recurso praticamente, com o recurso do nosso tempo e do nosso time de tecnologia, a gente está dando acesso a muita gente que não teria condições de comprar uma máquina. Bom, eu li o artigo seu lá, um material onde você, pela Lug, fala da importância que eu citei aqui no começo de otimizar o acesso, né, desburocratizar também, mitigar a burocratização e redução de custos. Está nesse combo aí, né? Quando a gente fala de burocratização, a gente está se referindo a quê, Francisco? Aí eu acho que é muito mais o modelo de negócios da Lug. Né? Antigamente as empresas elas tinham muita burocracia para aprovar um crédito, principalmente numa pequena e média empresa, ou tinham dificuldade de aprovar. Então passa por uma aprovação, um comitê, uma análise de Serasa ou um bureau de crédito. Na Lug a gente é um pouquinho diferente. Como todos os sócios vieram do mercado de crédito, a gente usa motores com inteligência artificial, entendendo não só a condição da empresa, mas o potencial dela de crescimento. Não é só a condição atual.
Então, muitas empresas que a gente aluga computadores eram empresas que provavelmente não estariam no radar dos nossos concorrentes. E hoje elas estão crescendo pelo acesso à tecnologia que a gente está proporcionando. E lógico, tem muito mérito também no empreendedor brasileiro que tem a coragem de crescer num ambiente economicamente não tão favorável como vemos hoje. Mas tecnologia é a ferramenta que vai gerar competitividade, né, Francisco? Não tem como fugir. Se não tivermos acesso, não seremos talvez competitivos, né? E aí a gente está falando também de inteligência artificial, né? Enfim, são ferramentas, são movimentos que precisam trazer para dentro das empresas o aprimoramento, né? A tecnologia assim como um todo e condições para isso, né? Senão não se torna, ninguém vai competir se não for dessa maneira, né, Francisco? A tendência, Sebastião, de inteligência artificial nas empresas de tecnologia está cada vez mais crescente. É uma era que todos vão viver, a gente vai ter que se preparar para isso, porque vai mudar muito o modelo de negócios daqui para frente. Lógico que sempre tem um humano na frente de um cliente, né? São duas pessoas físicas no final do dia, mas a inteligência artificial vai ajudar muito nos processos. A gente, aqui na Lug, está num projeto no Embrapi para 2024, para desenvolvimento de inteligência artificial na nossa plataforma. Ela já começou com uma visão de Big Data, com Machine Learning, para realmente entender o cenário das empresas e onde a gente pode alugar e onde a gente não pode alugar. Mas a inteligência artificial, desde o momento zero, a gente entende que ela vai ajudar a gente a dar mais acesso a mais gente, a mais pessoas, a mais empresas que precisam realmente de tecnologia de primeira linha. Bom, você fez referência aí à Embrapi, me fale um pouco mais sobre a Embrapi, a importância de instituições como... E no intervalo, você me falava também do Sebrae, e da importância de desenvolvimento também das empresas. Nesse sentido, aí, parcerias ou tem instituições fortes, quanto é importante isso também para alavancar, para tornar empresas cada vez mais competitivas? Como é que você vê isso, aliado, é claro, à tecnologia? Aqui na Lug a gente é fã de tecnologia. Começamos a startup muito por uma visão de um sócio que era apaixonado pela tecnologia e em especial por uma pessoa que tem muito conhecimento, que é o Silvio Meira, que foi o fundador do Porto Digital, é uma referência em inovação e tecnologia no Brasil, e a gente entende, e ele falou na última palestra, cada palestra dele é um conhecimento impressionante, que ele vê muito empresas médias, um monte de empresas médias boas no país, e não só as grandes e pequenas. Então é um movimento de pulverizar essa base de conhecimento e de tecnologia para todos, para eu ter grandes players ou médios players no mercado que consigam competir entre si e aumentar a quantidade de pessoas empregadas. Então aqui na Lug a gente tem muito essa missão também, de olhar para médias e pequenas empresas como motor de crescimento no mercado brasileiro. Sem dúvida nenhuma é onde a gente se inspira. E o Sebrae tem um papel importante, né, nesse processo, né? O Sebrae é fantástico, a gente participa de muitos eventos aqui na Lug. Quem vê no LinkedIn, no Instagram, vão ver que a Lug participa de quase todos os eventos de inovação e startup no país. E o Sebrae é o grande motor. O Sebrae, todos esses eventos que a gente faz, a gente conhece muita gente do Sebrae, eles investem em empresas até menores do que a Lug. Então, inclusive nesse projeto de Embrapi, o Sebrae também participa como investidor. O Brasil tem muito recurso para pequenas e médias empresas crescerem. Falta talvez um pouco de conhecimento do empreendedor, onde buscar e no que investir. Mas o projeto que a gente está aqui do Embrapi em credenciamento é fantástico, é um projeto que a gente nunca teria acesso se a gente não conhecesse. Francisco, a gente vai chegando no final, mas eu queria, aí, dada a importância da sua presença aqui, do trabalho que você desenvolve, que você deixasse talvez um contato aí às pessoas que tenham interesse em conversar também mais com você, procurar os serviços da Lug, por onde as pessoas podem encontrar você. Acho que são dois canais. No LinkedIn tem o Francisco Carmoega, eu sou muito receptivo, aceito a maior parte das pessoas, então pode fazer o contato.
ou direto pelo site da Lug. A gente tem um canal de atendimento tanto para quem é empresa que queira entender o nosso modelo de negócios, receber uma proposta, ouvir as diferenciais, como acessar mesmo o time da Lug. Então, os dois canais a gente sempre é muito receptivo, a gente gosta de gente ali na Lug. Os clientes, eu sempre falo para eles que são amigos, muitas empresas começaram com uma máquina ali na Lug. Eu tenho diversos cases de empresas que a gente alugou para o fundador num corredor de um escritório e hoje tem 50, 60, 70 máquinas. Então, a gente vem vendo esse movimento de crescimento realmente acelerado nas startups também no país. Que bom. O site é alug.com.br. Isso, é www.alug, com 2 L's e 2 G's.com.br. Maravilha. Olha, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí, pela missão, né, pelo propósito que você tem. E muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Rumo Certo, ter compartilhado seu conhecimento e as suas ideias aqui com a gente. Eu que agradeço, Sebastião. Uma ótima tarde para todos que estão assistindo e contem com a Lug aí no fomento do empreendedorismo no país. Muito bem, obrigado. E a você também, de casa, você aí da sua empresa, muito obrigado por ter participado com a gente aqui da sua forma, pela sua audiência aqui no Rumo Certo. Eu e a equipe voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.